Tem um vídeo que o Jussier gravou ele gravou um vídeo falando do Ceará, né? O Jussier gravou falando que o Ceará não vai cair. E eu confesso que era para eu ter separado o vídeo para eu não precisar colocar no YouTube. Aí o YouTube às vezes trai aqui a memória e tudo mais. Mas vamos ver se eu vou conseguir. Se eu conseguir colocar aqui, a gente vai acompanhando o que ele falou. Vamos lá. Ele grava com o seguinte título, né? O Ceará não cai. É histeria pensar em Z4. Eu acho que o Jussier lançou um baita caça-clique aí, obviamente. O vídeo está com 13 mil visualizações. Tá certo ele, né? Mas aí a gente vai... Eu vou aproveitar essa deixa dele aí e vamos ver se faz sentido o que ele falou, se não faz sentido. Vamos ver se trava aqui, se rola. Beleza, vamos ouvir. Anota aí. Ceará não cai. Vamos ver. Eu não sei se essa é a minha convicção depois de tantas projeções equivocadas ao longo de 2025 tranquiliza esse apreensivo coraçãozinho alvinegro. Depois de perder para o Botafogo e do triunfo do Vitória sobre o Santos, o Ceará volta a ter 4 pontos de distância do Z4. E aí volta também a discussão. Será que o Ceará está ameaçado pelo rebaixamento? Será que o Ceará corre risco de descenso? Será que nessa reta final o time vai degringolar e cair de divisão? A gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. Se você curte o meu trabalho por aqui, já deixa aquele like e o hype. Comenta, quero também saber a sua opinião. E considere se inscrever se ainda não for inscrito aqui no canal. Estou sempre falando de futebol. Antes de a gente entrar no assunto, deixa eu lembrar que entre os dias 4 e 15 de novembro vai rolar deixa ele falar análise de dados. São de cursos que no link da descrição Parabéns do Internacional, portanto, o Ceará permanece onde está na 13ª Melhorou? posição. Eu aumentei aqui o áudio dele para ver. Segundo os matemáticos, Vamos ao ver. longo... Isso Me digam aí se está melhor ou não. Segundo quem faz a projeção do Campeonato Brasileiro, os números mágicos, o número da tranquilidade, pela média histórica, 45 pontos. Só uma única vez... Desde que foi criado acesso e descenso no Campeonato Brasileiro, nesse formato de pontos corridos, 20 equipes, só uma única vez um time que chegou a 45 pontos e caiu. Foi Goiás, todo mundo lembra, né? Desde então, time que chega a 45 pontos ou até pontos e próximo disso, permanece na mesma divisão do Campeonato Brasileiro. O que isso não quer dizer que todo ano você vai ser preciso fazer necessariamente 45 pontos para se livrar do rebaixamento. Perfeito, é isso aí. Esse ano, por exemplo, não tem essa de 45 pontos. Pode esquecer. Quem está cravando sou eu. Agora quem vai cravar sou eu. Não tem negócio de 45 pontos esse ano. Os times da zona de rebaixamento hoje, o Vitória, por exemplo, não chega nem a pau aos 45 pontos, que é o primeiro dentro da zona. Não chega. Se chegar a 45, alguém vai cair. Alguém abaixo dele vai cair. Certo? Simples assim. É uma margem de segurança. Esse ano, segundo os estatísticos, o recorte é mais baixo, podendo chegar até 41, 42 aí. Pontos. Já isso, pegou meu bizu. Precisa de 7 pontos nos últimos 10 jogos que tem. Eu sei que você já está tirando ali 3 jogos, porque o Ceará enfrenta. E aí foi uma situação mesmo da tabela que colocou Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Mirassol, que se transforma também num dos grandes histórias desse campeonato, nos grandes times do campeonato. Esses 4 times são os 4 últimos adversários do Ceará, não nessa ordem, mas são os 4 últimos adversários do Ceará neste campeonato brasileiro. Mirassol, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, a gente já falou aqui no começo da live. Mas é isso, essa é a lógica, né? Vai pegar uma pedreira no final da competição. Então, se o Ceará tem 28, vai ter 10 jogos, tem 6 jogos para definir. Se a gente for olhar para 41 pontos, o Ceará tem 35 para 41, foi exatamente o que eu falei no começo aqui, quem já estava no começo viu. O Ceará vai ter que fazer 6 pontos. Se o Ceará fizer 6 pontos, o Ceará escapa da Série B do ano que vem. 6 pontos, tá? Essa é a minha projeção. Vamos lá. Então, para muita gente, esquece esses 4, o jogo é lá no Maião,
onde o Mirassol, até a gravação desse vídeo, não perdeu ainda, está invicto dentro de casa. Verdade. A equipe do Mirassol faz uma campanha absurda, né? O Anais é o melhor trabalho desse Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. E por que eu sou tão convicto, e aí é o motivo do vídeo, por que eu sou tão certo que o Ceará não cai? Primeiro, os números estão ao meu favor. Eu não estou falando nada de extraordinário. O Ceará tem 95% de chance de permanência. O Ceará tem apenas 5% de chance de cair. Assim, os números estão muito ao meu lado. Estou grandão em relação a isso. Isso aí é fato. Eu acho que ele foi muito inteligente, inclusive, de fazer o conteúdo, porque primeiro é o que a gente acredita mesmo, assim, mas e ele vai justificar isso, que o andamento, a construção de pontos do Ceará ao longo dessa Série A do Campeonato Brasileiro fortalece essa ideia. Se a gente quiser e fizer só uma avaliação, para também não ficar no achismo, o Ceará esteve ali fazendo um campeonato até essa 28ª rodada. O Ceará tem 28 jogos, tem 10 jogos a fazer, tem um jogo atrasado contra o Fluminense. De 28 jogos, a posição que mais se repetiu ao longo desses 28 jogos foi a 12ª posição. Então o Ceará é uma espécie de padrão. O Ceará é 12º colocado em 8 de 28 rodadas. O Ceará teve posições melhores, excetuando as 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, quando está todo mundo ali, com muita gente com a mesma pontuação e apenas o saldo de gols, número de vitórias que começa a diferenciar, e a gente não tem uma visão, né, um raio-x mais fiel do que teremos, que campeonato teremos. Mas o Ceará chegou a beliscar ali 5º, 4º, nas primeiras posições, eu estou excetuando, tá? Mas ao longo da competição, o Ceará é um time de meio de tabela. Chega a quase 8º, olha e paquera um amor platônico com a pré-Libertadores, mas em nenhum instante o Ceará foi um time que esteve no Z4. Isso. O Ceará em nenhum momento esteve ali figurando entre os 4 piores times do campeonato. É isso. Vamos lá, vamos dar uma pausa aqui. O Ceará em nenhum momento namorou também com o Z4. Se ele usou o termo aí amor platônico, né, para chegar à pré-Libertadores, porque é de fato um dos objetivos, não é nem objetivos, né, mas é dos sonhos a serem realizados da equipe do Ceará, até porque existe a rivalidade, nunca jogou em competição internacional e tudo. Aliás, nunca jogou a Libertadores, né, jogou a Sul-Americana só. Então, obviamente, não há como se negar isso, né, tem esse desejo, óbvio. Na verdade, não é só o Ceará, não. O Ceará é porque nunca jogou, mas qualquer equipe gostaria de jogar Libertadores ano que vem. O Mirassol, por exemplo, está soltando fogos todo jogo, porque quem diria vai jogar Libertadores. O Bahia ganhou do Internacional ontem e está feliz, porque está caminhando a passos largos também para garantir uma vaga na Libertadores, mesmo que seja na pré-Libertadores, né? Então, é isso. É aquela coisa. O Ceará me convence na regularidade. Eu não vou dizer que eu estou 100% seguro de que o Ceará não vai brigar até o final. Por quê? Por causa da sequência. A gente pode ver aqui, daqui a pouco eu coloco na tela, os próximos jogos do Ceará. Na verdade, os 10 jogos finais do Ceará. A gente analisa aqui quantos pontos o Ceará vai fazer. Mas quando eu olho para a regularidade do Ceará contra esses mesmos adversários durante todo o campeonato, aí eu tenho um pouco mais de segurança de pensar. Não, o Ceará tem condição, o Ceará tem sido um time equilibrado ao ponto de eu acreditar que ele vai permanecer, que ele vai passar por esses últimos 10 jogos fazendo o necessário para ficar na primeira divisão. Então, é um time que, como ele falou, paquerou ali com a pré-Libertadores, nunca esteve no Z4, nunca esteve de fato na briga pelo rebaixamento e é um time de meio de tabela. Goste ou não goste, ache pouco ou não ache pouco, se você acha que o Ceará deveria ou não deveria ter um pouco mais de ambição, esses são fatos. O Ceará paquerou ali na zona da pré, nunca esteve no Z4 e é consolidado um time de meio de tabela no campeonato. E aí eu estou fazendo um parêntese do vídeo do Jussier, vou fazer um colchete aqui. Esse foi, para um time que vem da Série B, essa é uma Série A de luxo. Você chegar de volta
de volta a uma Série A do Campeonato Brasileiro, vindo de 2 anos da Série B, passando tudo que o Ceará passou e não brigar contra rebaixamento, é luxo, tá? O que não quer dizer que vai ser fácil nessa reta final, certo? Esse é meu ponto. O que o Mirassol faz, mas o Mirassol veio da Série B também. O que o Mirassol faz não é que é exceção, não. O que o Mirassol faz é raríssimo e dificilmente um time vai repetir. Pode acontecer um ano ou outro, toda vida que o Cometa rala e passar, mas não dá para um time que vem da Série B projetar ir para o G4, brigar por vaga na Libertadores no primeiro ano. Não, assim, é inimaginável. Os clubes que conseguem isso realmente precisam festejar demais. Vamos lá. Ele é um time que é confiável. Ele oscila dentro do campeonato, mas sem grandes solavancos. O Ceará não tem turbulências nessa viagem que é o Campeonato Brasileiro. O Ceará faz um campeonato com Foi mal. Derrotas, uma sequência ruim de derrotas, a pior delas, inclusive, no primeiro turno, contra esses mesmos adversários. E aí o Ceará dá a resposta de vencer o Cruzeiro fora de casa, lá no Mineirão, onde ninguém tinha vencido. O Ceará quebra a castanha do Cruzeiro no primeiro turno. Então é um time que, falando sem me referir a números, né? Sem olhar friamente para os dados do campeonato, embora haja um padrão ali de pontos conquistados pelo Ceará ao longo desta Série A, mas sem olhar para isso, olhando apenas para a produção, para o perfil desse time. Esse time é um time confiável. Ao longo da temporada, o Ceará deu sinais de que as oscilações vão acontecer e que ele sabe lidar muito bem com isso, com um momento de escassez de vitória. O Ceará, nesse Campeonato Brasileiro, repito, já deu respostas de pontos fora da curva que compensam as derrotas, por exemplo, em casa. É óbvio que se o Ceará tivesse um aproveitamento melhor, e esse aproveitamento caiu, até a derrota para o Atlético Mineiro, curiosamente, o próximo adversário do Ceará no Campeonato Brasileiro, até aquela derrota, o gol do Rony, todo mundo lembra, né? Na reta final do jogo, o Rony acertou um pombo ceasa no meio da rua. Até ali o Ceará não estava perdendo dentro de casa. Depois, nos últimos jogos como mandante, 2 vitórias, Santos e Red Bull Bragantino. Preocupa porque você precisa, isso está numa cartilha, sabe? Numa cartilha do Campeonato Brasileiro. Primeiro objetivo, tenha um bom aproveitamento dentro de casa. Segundo, pontua, vai beliscando fora. E o Ceará tem feito isso, pelo menos como visitante. O Ceará faz uma campanha bem interessante como visitante. Como visitante, é excelente. Campeonato, como eu disse, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro e ter esse nível de competitividade, e principalmente nos jogos que você faz fora de casa, é espetacular, é excelente, sem nenhum tipo de pensamento contrário, de diminuir esse feito. O Ceará faz um bom campeonato como visitante, consegue vitórias importantes, pontos importantes. Nos últimos jogos conseguiu resultados expressivos, como a vitória contra o São Paulo, o empate contra o Vasco, que é muito difícil alguém tirar ponto do Vasco em São Januário. E aí ele consegue fazer isso, ainda que ele tivesse um jogador a menos ali com o Rodriguinho, que tinha sido expulso. O problema é que em casa ele desandou, né? O negócio meio que desandou. Mirassol, Juventude, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, para citar algumas derrotas, alguns resultados ruins dentro de casa. E isso acaba deixando o Ceará estagnado. Mas o foco do argumento do Jussier e o meu também é falar desse time confiável em relação à constância de fazer pontos, né? Se você fizer um comparativo entre as equipes que entraram na competição como equipes para permanência, e eu acho que esse entendimento é fundamental para o Ceará. Saber qual é o seu papel no Campeonato Brasileiro. Qual é a posição do Ceará real no Campeonato Brasileiro. O Ceará entende perfeitamente qual é o seu lugar no campeonato e não se deixa empolgar quando está próximo ali da pré-Libertadores, nem se desespera também quando vê um pouco mais próximo o Z4. Reitero o que eu falei. O Ceará, em nenhum momento até agora, foi um time de Z4. Foi um time de zona de rebaixamento.
A grande questão aqui é que, apesar de o Ceará nunca ter sido um time, e não foi até agora, duas coisas. Um, ele, não é que ele não possa ser. Se ele começar a perder agora, perder, naturalmente ele vai cada vez mais se aproximar da zona de abaixamento dos times. Isso é não só para o Ceará, isso é para o Atlético Mineiro, isso é para o Internacional, isso é para todo mundo, certo? Mas a grande questão aqui é que ele... isso gera internamente um desconforto. Não dá para também fechar os olhos para a tensão que existe dentro do Ceará por conta dessa situação. Se você for perceber, a entrevista do Léo Condé, ela é um pouco tensa. Quando se fala em rebaixamento ou se fala em objetivos, o Léo Condé não se priva em dizer, não, mas o nosso objetivo sempre foi esse. A gente está com a luz acesa, né, a luz de alerta ligada desde o começo do campeonato. Como quem diz assim, não, a gente não relaxou, não tem nenhum tipo de acomodação em relação a esse objetivo. Então, assim, apesar de a gente de fora achar que não há briga contra o rebaixamento, internamente o Ceará sabe que ele não pode vacilar. O Ceará tem que manter aquilo que ele construiu até aqui. O que a gente acredita de fora é que é um time que tem essa capacidade. Agora, entre ter a capacidade e comprovar no próximo jogo, há uma distância. Mas que é aquela coisa, a gente continua acreditando que tem tudo para dar certo. É um campeonato regular do Ceará. 11º dá uma caidinha, 13º, daqui a pouco ele vence, volta e tal. E esse padrão que nós vimos ao longo do ano, ele tem se repetido nas diversas competições que o Ceará disputou. O Ceará sempre foi um time competitivo. Foi eliminado pelo Bahia no último minuto na Copa do Nordeste, foi melhor do que o Fortaleza em todos os clássicos no Campeonato Estadual e vence de novo o clássico sem perder um jogo sequer. Aliás, vence o campeonato sem perder o jogo sequer. O Ceará foi eliminado pelo Palmeiras, em cima, absolutamente normal, na Copa do Brasil. Então um azar da tabela, ele encontra o Palmeiras e poderia ter ido até mais longe pelo poder de competição desse time e faz um campeonato sem sustos. Por isso, eu cravo o Ceará na próxima edição do Campeonato Brasileiro. Qualquer pensamento, e eu entendo a natureza do torcedor do Ceará, que por si só ele é um pessimista. Ele acha que tudo vai acontecer, que o mundo vai conspirar contra e o Ceará vai cair numa... Ele sempre lembra do pior. É impressionante. Eu entendo perfeitamente, eu sei lidar muito bem com o torcedor alvinegro, mas tranquilize o seu coração, que o Ceará já deu respostas várias vezes do quão esse time é um time confiável, competitivo, um time regular. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Muito obrigado, de nada, valeu demais. Eu disse para ele que ia me fazer o react da live dele, do vídeo dele. Então, muito obrigado aí por gerar esse engajamento e entretenimento, tá? É isso, né? É isso. É um Ceará que já deu essas provas, já deu esse indicativo, esse indício. É um time confiável. E eu entendo também perfeitamente o receio do torcedor que olha e, cara, não consigo confiar tanto, não consigo acreditar tanto que está tudo seguro, de que não tem problema, de que vai conseguir os resultados.